Oi, Clá, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no live. Olha, esse era o ponto central. De fato, foi uma baita derrota e considerada pelos próprios parlamentares da base aliada como irreversível, Clá. Porque os deputados vão votar agora somente aquilo que foi alterado pelos senadores na votação do lado de cá do Congresso Nacional ontem no Senado Federal. Então, tudo que foi alterado volta a ser analisado pelos parlamentares na Câmara dos Deputados. O que eles vão fazer agora? Uma reunião de líderes. Hoje é terça-feira, tradicionalmente a gente já tem esse encontro entre os líderes da Câmara e depois, dependendo do que eles conseguirem amarrar de consenso, a missão é finalizar essa etapa com essa última votação no plenário da Câmara dos Deputados ainda nesta terça-feira. Então, em relação a essa conta, do bloqueio versus contingenciamento, o que o governo vai ter de prerrogativa é somente o contingenciamento. Para tentar traduzir, são expressões ali um pouco confusas, mais do economês, claro. O contingenciamento significa que o governo, tendo receita novamente, aumentando a arrecadação, ele tem que dar um jeito de desbloquear eventuais restrições orçamentárias em relação ao pagamento dessas emendas parlamentares. No bloqueio, não. O bloqueio, o governo poderia destinar essas receitas para o pagamento de outras despesas obrigatórias. Então, com isso, os parlamentares perderiam o poder. É claro que eles não vão entregar poder assim facilmente, é por isso que nas duas tentativas do Palácio do Planalto de encaminharem, é só uma palavrinha mesmo, bloqueio no texto desse projeto de lei, essas duas tentativas foram, portanto, frustradas. E tem um outro ponto que sofreu alteração aqui no Senado Federal e que também é considerado pelos parlamentares como central nessa volta desse assunto para a Câmara dos Deputados. Aqui no Senado, ontem, eles acabaram retirando uma permissão mínima obrigatória de você destinar pelo menos 50% das emendas de comissão à área de saúde, ações para a saúde mesmo. Retiraram esse mínimo obrigatório lá na Câmara dos Deputados. Isso vai voltar a ser debatido e o governo gostaria de ver esse ponto de volta ao texto. Então, é nesse ponto que a gente está. Eles precisam resolver todo esse quebra-cabeça que eles estão tentando montar ao longo de todo esse semestre para que, de fato, esse projeto de lei aprovado possa ser sancionado pelo presidente da República e lá no Supremo Tribunal Federal a análise seguinte é entender se, por meio desse projeto de lei, os parlamentares deram resposta àquilo que o ministro Flávio Dino pediu, principalmente se esse gasto público com emendas parlamentares ele vai poder ser rastreado em relação a todos os tipos de emendas, as emendas PIX, de transferência direta, as emendas individuais, as emendas de bancada, as emendas de comissão e se de fato, a gente vai poder ter também essa transparência a partir dos órgãos de controle. O projeto de lei também trata disso, principalmente quando você fala ali de emendas de bancada, de emendas de comissão, você tem que ter uma comunicação sendo feita também pelas assembleias, pelas câmaras municipais, com troca de informações também via os respectivos órgãos, respectivos ao Tribunal de Contas em cada estado e referente também a cada município. Agora, se vai ser 100% transparente, a resposta que hoje está valendo é não necessariamente, claro. E aí, para te entregar, por que essa resposta ainda é válida? Porque quando a gente fala dessas emendas coletivas, emendas de comissão e emendas de bancada, os líderes partidários e as comissões é que vão fazer a indicação dessa destinação dessas emendas. Mas a gente não vai saber como cada deputado fez sua sugestão. Então, você continua ainda tendo um problema de identificação e isso, na avaliação de parlamentares envolvidos nessas discussões, também pode representar um conflito.